Olá, sejam bem-vindos à Quarta do Poder, nosso culto de quarentena da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito da Barra. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, dê seu like e ative as notificações para espalharmos esperança em nome de Jesus a todos. É só acionar esse botãozinho vermelho logo abaixo. Paz. Você e eu precisamos dela. Mas como a vivenciaremos se estamos com o coração perturbado? E se a ansiedade tomou conta de nós de tal forma que não sobra um único espaço para a paz entrar? Se você deixar o mato crescer em um terreno, daqui a pouco não conseguirá nem mais entrar nele. Será obrigado, primeiramente, a cortar o mato. E aí, sim, encontrará espaço para colocar os pés. Um coração sem esperança é igual a este terreno, cheio de mato. Não há espaço para a paz. Que tal tirar tudo aquilo que está prejudicando a esperança de se fazer presente em sua vida? Se houver esperança em seu coração, a paz será a sua companheira. Veja o que diz Romanos capítulo 15, verso 13, que sempre estamos falando neste verso. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de paz. Tem misericórdia de mim, ó Deus? Tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo. Eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Salmos 57, verso 1 e 2. O que você está esperando? Viva em paz, em Jesus, na sua vida nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez nós nos encontramos aqui para um culto virtual na Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra, o nosso distrito da Barra.
Seja bem-vindo. Nós hoje vamos partilhar mais uma vez o pão da vida, a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para você nesta noite. Nosso assunto hoje é o seguinte: por que é que nós, mesmo após termos aceitado Cristo como nosso Senhor e Salvador, termos recebido do Pai a promessa que Ele nos salvaria apenas pela fé, sem as nossas obras, mesmo depois que nós fomos batizados e segundo recebemos a promessa do Espírito Santo, por que que nós ainda pecamos? Por que de vez em quando ainda nós queremos fazer o mal? Para tanto, eu peço que você abra sua Bíblia num texto muito bem conhecido por nós. Está em Romanos 7, do verso 15 em diante. Vamos ler? Romanos 7, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então agora, se nós fizermos uma pequena análise do texto, nós vamos encontrar algumas coisas importantes e que parece que você conhece bem esse assunto, mas tem um detalhe que pouca gente conhece ou presta atenção. Primeiro, existe a lei de Deus que foi colocada em nós, inclusive lá na criação. Tá? Nós, em Romanos 1, Romanos 2, diz que Deus ele concede a consciência a todos os homens. Todos os homens têm uma consciência de que deve-se fazer o certo e evitar-se o errado, desde pequeno, inclusive. Inclusive, as crianças têm uma vontade tremenda de ser super-heróis. E você já viu gente amarrando toalha de banho, como se fosse a capa do super-homem, porque nós temos uma tendência de fazermos o bem também, porque temos uma lei no nosso coração. Mas essa tendência, ela para no pensamento. Então, em Romanos 7, existe um item que é uma consciência de que eu tenho que fazer o certo, ou seja, o bem que eu quero fazer. Então, aí é uma primeira coisa. A segunda coisa, esse bem eu não consigo fazer. Terceira coisa, eu não quero fazer o mal. E quarta coisa, eu faço esse mal. Isso é um bloco. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então há um conflito dentro de mim. E dentro de você também, do pecador. Então Paulo diz o seguinte, ele conclui que tem duas conclusões aí. Primeiro, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado que habita dentro de Paulo é que faz Paulo pecar aquilo que ele não quer pecar. Então, veja, nós temos aí duas forças. A força do pensamento, da consciência que quer fazer o bem, e a força do pecado que habita em Paulo. E Paulo representa eu e você também aí. Agora, um pouco mais à frente ali, ele vai dizer que existe uma lei do pecado que também age dentro dele, que é o importante que eu quero falar para você nessa noite. Porque o pecado que habita
em Paulo é o pecado com o qual ele nasceu, com que eu nasci, com que você nasceu. Isso é uma questão de natureza pecaminosa. Mas essa natureza pecaminosa, ela não está adormecida, ela está ativa. E a atividade do pecado que habita na carne de Paulo faz com que exista uma lei do pecado em Paulo. Ou seja, a força do pecado que habita na carne de Paulo faz Paulo pecar aquilo que ele não quer pecar. Ou seja, a consciência de Paulo é insuficiente, não tem força para ir de encontro às compulsões, às vontades da natureza pecaminosa, ou seja, do pecado que habita na carne de Paulo. Então agora ele vê o seguinte, uma guerra, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem, eu faço o mal. Então agora nós temos que analisar o texto de Romanos 8, 1 e 2, que diz assim: agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Atenção, o ponto importante. Quando uma pessoa aceita Cristo, ela não está mais condenada para o lago de fogo. Mas apesar de ela ter aceitado Cristo, ouça bem, o que foi retirado dela, ela foi livre do quê? Primeiro, da condenação. Ou seja, ela não vai mais morrer no lago de fogo. Porque através da fé, na justiça de Deus, ela recebe gratuitamente o dom da vida eterna. Porque Deus escolheu a fé como um meio de salvação. É a escolha dele. É a confiança nele. E por que tem que ser a fé? Porque o pecado habita na gente. Mas o importante que eu quero destacar nesta noite é que quando você é batizado, você está livre da lei do pecado, mas não do pecado que habita em você. E é aí que está a diferença. O pecado que habita na carne de Paulo, o pecado que habita em Paulo, é o pecado que habita em Paulo. E não é a lei do pecado. A lei do pecado é a atividade deste pecado que habita em Paulo. Ou seja, a força dessa natureza pecaminosa, essas vontades, essas compulsões, esses desejos, essas concupiscências, essa escravidão da carne é que obrigava a Paulo a pecar. Mas o Espírito Santo, ele te dá duas bênçãos. Ele comunica a você que você está livre da condenação e que você está livre do pecado. Livre do pecado e livre da lei do pecado. Esse pecado do qual você está livre, o pecado tem três aspectos. Por enquanto, ser liberto de dois. Você está livre da condenação do pecado e está livre da lei do pecado. O que é a lei do pecado? Diz a palavra ali que você leu. Aquela lei do pecado opera uma vontade de pecar em Paulo que ele não consegue segurar e ele pratica o pecado. O Espírito Santo coloca em você o querer, o efetuar da vontade de Cristo em você. Ele te regenera pela misericórdia dele. Ele lhe manda o Espírito Santo para te salvar do pecado, dessa lei do pecado. Mas atenção, o pecado que habita em você não é retirado de você na hora do seu batismo, ou muito menos na sua santificação. E vamos dar um exemplo. Uma pessoa foi batizada aos 10 anos de idade. Aceitou Cristo aos 10 anos. Que lindo, que bonito, uma criança. E esse rapaz, esse menino, viveu até sempre 10 anos.
Durante 100 anos de cristão, o pecado continuou dentro dele. E o pecado habita na nossa carne a vida inteira. Ele somente será retirado no dia da volta de Cristo. O pecado que habita dentro da gente. É esse pecado. Ele fica a vida inteira. Ele está ali dentro. O que Deus te liberta é da lei do pecado, que é essa obrigação que o sujeito tem de fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Isto é um problema que somente Deus pode resolver. Falando em pecado, irmãos, qualquer coisa sobre pecado só Deus resolve. Então, Deus vai tirar você, primeiro, da condenação. Você está livre do lago de fogo. Você vai ter a vida eterna garantida em Cristo. Você já tem a vida eterna. Inclusive, a vida que você vive agora já é a vida eterna. Não existe outra vida que não seja eterna. Então, é interessante, né? O que você tem antes do batismo é um tempo de graça que Deus é para a sua misericórdia. É uma vida emprestada, mas também é a vida eterna. Não existe vida e vida eterna, só tem vida. E essa vida é eterna, porque Deus, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então a vida de Deus, ela é eterna. E essa é a vida que nós temos, nossa vida. A nossa vida não é nossa, é a de Cristo. Mas, nessa linha de pensamento, somente você será livre da presença do pecado, tanto no mundo quanto dentro de você, só no dia da volta de Cristo. Antes não. Então o que acontece contigo? Quando você se encontra com Jesus e você vai a Ele, você recebe o Espírito Santo. E vamos ler agora um texto de Romanos 8, verso 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que quer dizer isto? Quer dizer que o Espírito Santo tem um papel fundamental na salvação. Cristo já fala em João 3:13, quem não nascer da água e do Espírito não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Isso é uma questão, quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, não existe uma fé unicamente como um assentimento intelectual de uma pessoa ter a informação que Cristo morreu por ela e que ela está livre do lago de fogo porque Jesus morreu. Não é assim que funciona. A salvação, ela é um pacote, ela é um combo numa linguagem de hoje. Você recebe o dom da salvação em Cristo quando recebe o Espírito Santo em você. E o que o Espírito Santo faz em você? Ele opera em você o querer e o efetuar. Então, o que acontece? Ele quer te livrar do pecado, te livrar da lei do pecado e te livrar da condenação do pecado. Mas o Espírito Santo não tira o teu livre-arbítrio. Você ainda pode escolher amar algum pecado. Nós, no nosso último encontro, falamos sobre o selamento, e o selamento ele é dado àqueles que o anjo passou e colocou um selo. Esse povo vai ser salvo. Mas aquelas pessoas que têm pecados ocultos, aquelas pessoas que estão amando ou apegadas a algum tipo de pecado, tais pessoas, elas estão descartando, elas estão extinguindo o Espírito. Estão entristecendo o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo está dizendo, ela te livrou da lei do pecado. Mas a pessoa insiste em pecar. E por isso, por que ela insiste em pecar? Porque o pecado ainda continua habitando dentro dela. E Deus quer para você, nesse momento, te dizer o seguinte: existe dentro de você o pecado na sua carne. E esse bicho que está dentro de você, chamado pecado, que começou lá com Lúcifer e foi contaminado em Adão e que passou para nós de descendência para descendência na nossa carne, esse pecado faz você querer pecar. Então o que acontece? Deus está dizendo, eu livro você da lei do pecado, se você crer em mim.
Como é que você vai fazer isso, irmãos? Você vai orar, pedir a Deus, clamar misericórdia, abrir o coração ao Pai e vai dizer ao Senhor: eis-me aqui do jeito que eu sou, meu pecado na carne é este, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, eu quero deixar, mas eu não consigo deixar, e um pedaço de mim, o eu pecaminoso, não quer deixar. Então Deus diz o seguinte: em Cristo Jesus nós temos a vitória. E aí Paulo fala o seguinte: então quem vai me livrar do corpo desta morte, se eu tenho que ser salvo, se eu tenho que parar de pecar, mas o pecado ele habita dentro de mim. Eu já contei para você aqui em alguns momentos, presencialmente ou via internet, através de lives, que essa expressão corpo da morte, né, o corpo desta morte, é quando uma pessoa é amarrada a um cadáver para morrer através da fome, desidratação, insolação, frio, contaminação, doenças, infecções. Era uma morte horrível. Então a pessoa era amarrada a um cadáver e esse cadáver começava a apodrecer e a pessoa gastava alguns dias para morrer. Paulo compara esse tipo de morte com a vida do cristão após o batismo, porque o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, nós estamos agora, não estamos mais condenados, porque Deus nos deu a libertação, nos livrou da condenação da lei, nos deu gratuitamente a vida eterna. Ele também agora tira de nós o poder do pecado que nos obriga a pecar e nos dá o livre-arbítrio para agora não pecarmos. Mas se quiser pecar, pode pecar, mas Deus não quer que você peque. Mas Deus não tira ainda esse cadáver que está amarrado dentro de você. Por isso você tem que vigiar e orar todos os dias. Orar sem cessar. Porque esse bicho, esse animal selvagem, pecaminoso, que é o pecado que habita na nossa carne, ele somente sairá no dia da volta de Cristo, na glorificação. Até lá ele vai ficar te importunando, te incomodando. Por isso, quando você busca Deus, o Espírito Santo faça com que esse pecado ele perca a força, ele desativa esse poder. E quando você busca o Senhor em oração todo dia, quando você busca a palavra do Senhor todo dia, você consegue receber a graça do Senhor todos os dias. Sem isso, irmãos, negando sua cruz cada dia, essa natureza pecaminosa, ela vai se reacendendo, ela vai se reerguendo. Mas mesmo que ela se reacenda, e mesmo que ela volte a te incomodar, se você buscar ao Senhor e pedir perdão, o Senhor não te condenará, porque Ele sabe que você sem Ele nada pode fazer. E por último, nós temos uma promessa de Filipenses 1, verso 6, que diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus prometeu que Ele iria cuidar da sua obediência, do seu comportamento, que Ele iria desativar a lei do pecado na sua vida e te dar a santidade. Mas uma coisa você tem que fazer: buscar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro, em cada hora, prioridade é buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Se você não buscar, não beber de graça da água da vida, você vai morrer de sede. O maná é de graça, mas tem que ser buscado. Por isso, nessa noite eu lhe faço um apelo: busque ao Senhor de todas as tuas forças, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Fica com Deus, um abraço a todos. Pai, entregamo-nos em tuas mãos, para que se faça a tua obra em nossa vida.
libertando-nos da condenação e do poder do pecado e um dia da presença do pecado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Um abraço mais uma vez. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Querida irmã, querido irmão, que mensagem fortalecedora o Espírito Santo nos enviou através da Palavra de Deus nesta quarta do poder pelo pastor Edson Ferreira. Obrigado, pastor, por deixar Jesus lhe usar e nos ensinar as boas novas da salvação. Querido amigo, querida amiga, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e ative todas as notificações. Só assim iremos alcançar o máximo de pessoas que estão necessitando escutar as palavras de fé, de esperança, de amor. Apenas acione o botão vermelho logo abaixo e se inscreva para espalharmos a boa nova da volta de Jesus a todos que estão necessitando ouvir.
Querido ouvinte, obrigado por sua presença neste culto online. E não se esqueça que enquanto estivermos em quarentena, nossas lives sempre estarão acontecendo às 20 horas de domingo e às 20 horas na quarta-feira. Quero te fazer um convite. E também quero lhe desejar que Jesus lhe dê a paz nessa semana. E não se esqueça de convidar a todos compartilhando e deixando o seu like. Esse convite é que até o próximo culto neste domingo, às 20 horas. Em nome de Jesus, eu te aguardo. Até lá. Amém.